Ele nasceu em 1942 e se tornou um dos escritores da literatura africana em língua portuguesa mais conhecidos de todos os tempos. Com apenas 22 anos, Luiz Bernardo Ronuana publica Nós Matamos o Cão Tinhoso, no qual o leitor se depara com 7 histórias impactantes que tratam de uma situação asfixiante, problemática e agressiva pela qual o povo colonizado passava. Vem comigo e deixa eu te contar a história do conto Dina, presente na obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronuana. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura brasileira e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal e gosta de histórias interessantes, histórias sobre vários assuntos, então eu peço já que você curta, comente, compartilhe, porque aí o YouTube vai entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Isso vai ser muito importante para o crescimento do canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos contos presentes nesse livro de contos do Luiz Bernardo Ronuana. Caso você queira adquirir o seu, procura a livraria Leitura da tua cidade. Com certeza você vai encontrar inclusive essa edição da Capulana, que é uma edição linda. Aqui você encontra 7 contos de quando a obra foi originalmente publicada, mas a Capulana nos deu um presente incluindo mais um conto. Então, muitas vezes que eu estiver aqui falando com vocês, eu vou falar dos 7 contos mais um. Esse mais um é o conto Rosita até morrer. Gente, esse comentário é um comentário que, para o pessoal que vai fazer alguns vestibulares, ele acaba sendo um comentário que tem também uma função de trazer alguns elementos importantes, caso você vá fazer, por exemplo, FUVEST. Esse livro é um dos livros exigidos no vestibular da FUVEST. Então vamos lá falar hoje sobre o conto Dina. Bom, meus amores, o conto Dina, ele é o único conto desse livro narrado em terceira pessoa. Então nós temos um narrador observador. Sendo o narrador observador, ele tem uma visão mais ampla, uma vez que o narrador personagem, como ele está inserido na situação da qual ele está participando e a qual ele está contando para o leitor, ele tem uma visão única, unilateral, o narrador personagem. Nesse caso que nós temos o narrador observador em terceira pessoa, ele tem uma visão mais ampla. Logo, ele sabe não apenas o que os personagens fizeram, mas também o que os personagens estão pensando, porque ele é um narrador, observador e onisciente. O texto começa já nos apresentando um personagem chamado de Madala, que significa idoso. Então, o Madala é o protagonista desse conto, que se chama Dina, porque Dina é a hora do lanche, a hora da refeição, é a hora de uma refeição importante para os trabalhadores da Machamba, que em língua banto significa campo de lavoura. Então nós temos vários trabalhadores no campo de lavoura. Nós temos o Madala como personagem principal, que já é um idoso, e nós temos aquele que representa a opressão, como é natural em todos os contos que estão presentes no livro, não apenas no conto sobre o qual eu estou falando hoje com vocês. Esse personagem que representa a opressão é o capataz. E ele é conhecido pela sua função. Então nós não temos um nome próprio para o capataz. É apenas reconhecido assim. Esse capataz, ele não é romantizado, pelo contrário, a gente tem aqui um destaque para uma visão neorrealista. Ele é apresentado de uma maneira muito crua, muito direta. Ele é mesmo cruel, ele distrata os trabalhadores que estão exaustos. A gente conhece desde o princípio o Madala
Madala que, além de já ser um idoso, ele tem problemas nos rins. Meus amores, olha, dizem que a dor nos rins, que é uma dor terrível, uma dor lancinante. E o Madala deixa isso nítido pra gente. Ele tá curvado, ele tá trabalhando na plantação, mas ele sente dores tão agudas que em vários momentos ele aperta demais a planta. Esse comportamento traduzido por meio da linguagem corporal, atravessa o conto praticamente inteiro. Então, o Madala vai percebendo que já passou a hora do Dina, que seria a hora em que eles já estariam liberados, mas eles não poderiam simplesmente sair da plantação, eles tinham que esperar o capataz avisar que eles poderiam sair. E cada minuto de trabalho ali muito desumano é terrível. E a gente tem o agravante de ser um idoso e ainda o agravante de ele estar passando mal. Bom, o Madala consegue perceber, ele conta, diz no texto, de um jeito até muito dramático, que ele vai contando o tempo pelas gotas de suor que vão caindo do rosto dele e que ele também vai percebendo que a sombra tá mudando de lugar. Então, assim, o sol já tá se movimentando e nada de o capataz chamar. Até que, finalmente, o capataz diz para eles largarem e eles irem para o momento da refeição. Que não é nenhum manjar dos deuses, certo, gente? É uma refeição ali, é uma espécie de ração que eles comem. E o Madala, a gente percebe que ele é o líder, ele é muito respeitado. Ele já é um homem idoso, as pessoas respeitam muito esse personagem, mas tem um personagem que é um jovem e ele trata o capataz como o branco. E ele deixa muito claro que ele não aceita essa opressão, que ele acha absurdo todo aquele sistema, e quando ele pode, esse personagem, né, ele que é chamado de o jovem, ele não perde a oportunidade de dizer alguma coisa, de falar para os demais que as atitudes do branco, né, as atitudes do capataz são atitudes terríveis. E o Madala, ele é muito quieto, ele vai silenciando diante de situações tão terríveis. Gente, logo no começo da história, nós sabemos, por exemplo, que antes do capataz permitir que eles largassem a machamba para irem lá para o Dina, né, o Madala diz que encontra um escorpião e ele reflete, ele pensa, eu não suportaria vários dias se esse escorpião me picasse, eu não sou mais tão resistente, provavelmente no terceiro ou no quarto dia eu morreria. E aí ele se lembra de um outro personagem que morreu vítima da picada de uma cobra. E aí entra uma outra situação super relevante nesse conto, que é como a mulher é tratada. Essa situação do tratamento pela qual a mulher passa aparece em outras histórias, como em Rosita até morrer, que é aquele conto que foi um presente da Capulana pra gente, né, da editora Capulana, que tá nessa edição aqui, ok? Tá lá no final, mas a situação da mulher também é uma situação importante que a gente deve considerar nessa história, porque no texto o narrador diz que a esposa do personagem que morreu vítima da picada de cobra, ela começa a se prostituir. Ele não usa exatamente essas palavras, mas a gente percebe, fica bem evidente que ela começa a se prostituir. O narrador diz que os homens, eles pagavam pelo serviço, porque como o marido dela tinha morrido, ela não tinha como se sustentar, então ela começou a trocar comida por esse tipo de serviço, mas que depois ela bebe tanto, ela se torna uma alcoólatra e que ela nem tem mais noção daquilo que acontece. Né? E numa das vezes que o narrador está citando a situação dessa mulher, ele diz que ela um dia estava tão embriagada, um homem estupra a mulher, ele não usa exatamente essa palavra, mas é isso que acontece, e que ela estava dormindo, né? Ela estava sob efeito de bebida e nem entendeu o que tinha acontecido. Então a gente vai vendo uma situação de agressividade, de opressão do sistema colonial, assim, desde o comecinho da história. A gente, obviamente, como eu disse para vocês, o protagonista é o Madala, mas nós conhecemos a situação também de outros personagens, mesmo que sejam personagens secundários. Eis que surge uma
uma outra personagem, e aí ela tem certa relevância nesse texto, que é a Maria. A Maria é filha do Madala. Um dos personagens da história gosta da Maria, mas o próprio Madala sabe que Maria, por se prostituir, a filha dele também se prostitui, dificilmente iria conseguir um marido. E o Madala, ele sente muito por isso, mas ele é um personagem muito passivo nas ações. Ele sofre, ele não é indiferente nem ao que ele passa, nem ao que ele sabe que a filha faz, mas ele não toma uma atitude revolucionária, heróica, romântica, idealizada para iniciar um movimento de transformação. Aqui vale uma observação que o Ronuana não está aqui fomentando o processo de opressão. No momento em que ele cria um protagonista que não reage, mas sofre muitíssimo, isso leva o leitor a uma espécie de agonia. A gente mergulha na mesma atmosfera asfixiante na qual os personagens também estão, não é? Porque em alguns momentos nós pensamos, Madala, se mexe, Madala, os outros estão te dizendo, estão esperando só um movimento teu, eles precisam de um líder e eles respeitam você, mas o Madala, gente, ele fica quieto, ele não cria a revolução, apesar de a gente perceber que ele passa pela revolução interior. Pois bem, a Maria vai lá e diz que vai apenas ver o pai. Os amigos, né, mais próximos do Madala se aproximam e ele pergunta o que a Maria está fazendo ali. Ela diz que tinha ido ver o pai. Ele pergunta se ela não quer comer com ele, já que ela chega na hora do Dina. E ela diz que já tinha comido porque uma pessoa havia oferecido uma comida para ela na cantina, que é uma forma de falar de restaurante, considerando o idioma ou a realidade, né, da língua portuguesa quando se trata de Moçambique, porque a gente está falando de um escritor moçambicano. E ela diz que já tinha comido ali na cantina e o Filimone, que é o rapaz que a gente percebe que gosta da Maria, ele diz, Madala, por que você não vai para a sombra para conversar com sua filha, enfim... Gente, e nesse momento que a Maria tá ali, ela se constrange porque os outros homens, os que não são tão próximos do Madala, olham para Maria com um olhar mais de interesse sexual e isso deixa a Maria constrangida, então ela fica ali olhando para baixo, olhando na direção dos pés, mexendo na terra, até que o capataz se aproxima. E o capataz pergunta assim, Maria, você veio aqui interessada no Madala? Porque, gente, o capataz não sabia que o Madala era pai da Maria. E fica aquele clima pesado. Você pode estar se perguntando, mas por que ele não fala? Gente, o Madala, ele representa muito aquele personagem que entende que o sistema seria daquele jeito, que o sistema não iria mudar. Então ele se cala, o capataz faz um sinal para Maria para que ela o acompanhe e assim ela faz. O capataz vai para um espaço da machamba que tem as plantas mais altas e aí nós percebemos que ele está interessado nos serviços da Maria, nos serviços sexuais da Maria. E todo mundo que está ali na machamba acompanha, inclusive o pai dela. Então todos ficam olhando, inclusive, gente, o jovem que tem aquele espírito revolucionário, né? Ele observa também. O Madala fica numa situação de extremo constrangimento. O leitor, como ele tem uma visão muito ampla, ele diz como a Maria vai, como o capataz vai e como os demais ficam observando. Então, o capataz vai até a lavoura, a Maria segue o capataz. O narrador deixa claro que o Madala sabia o que estava acontecendo. Então, depois que a Maria e o capataz terminam o que eles foram fazer ali, né, a relação sexual, a Maria sai ajeitando a capulana, que é aquele tecido com cores bem fortes que as mulheres moçambicanas elas costumam utilizar, e a Maria sai dali e assim o capataz ele paga
pelo serviço, e ela fica repetindo, mas o Madala viu a gente, ela fala com dificuldade a língua portuguesa, o que significa que a Maria, ela não sofreu ainda aquele processo de colonização linguística completa, não é a colonização linguística, ela ainda fala muito da língua banto, então ela não fala bem característica de alguns outros personagens também, como vocês vão ver. Então, a Maria fica repetindo, mas o Madala viu nós, o Madala viu a gente. E aí o capataz pergunta, mas o que é que tem? Você deve alguma coisa pra ele? Aí ela diz, o Madala é meu pai. Gente, o capataz fica desnorteado, porque o próprio capataz entende que ele chegou a um nível extremamente perigoso, que numa situação de impulso, o Madala poderia ali, com tanto ódio, matá-lo. E também criar ali naquele momento uma revolução. Enquanto o capataz estava com a Maria, os outros diziam, Madala, você só precisa dar um sinal. Você quer que a gente faça alguma coisa? Gente, o Madala quieto, o Madala calado. Depois que o capataz fica sabendo que a Maria é filha do Madala, então aí ele começa a falar com o Madala de um jeito diferente. Madala, olha, tira a tarde de folga, faz assim, eu vou te dar um dinheiro, você leva a sua filha até a cantina, ao restaurante, e vocês comem alguma coisa. Gente, ele tava morrendo de medo. E o Madala quieto, calado. O rapaz, o jovem, ele se irrita com o Madala. Então tem uma hora que ele cospe no chão, numa clara reação de nojo a uma falta de atitude daquele personagem que poderia criar uma revolução. E o capataz, percebendo que o Madala realmente não iria se rebelar, ele oferece um vinho para o Madala. No momento em que o Madala pega a garrafa e bebe, é uma maneira de Madala dizer para o capataz, eu não vou fazer nada, está tudo bem, eu não vou criar uma revolução, você está fora de perigo. E aí o capataz, irritado com o jovem que tentava criar um movimento ali revolucionário, ele quebra a garrafa na cabeça do rapaz, ele distrata mais ainda, inclusive verbalmente, ele humilha ainda mais os trabalhadores da Machamba, ordenando que todos voltem ao trabalho. E todos voltam ao trabalho. Quando esse texto encerra com o próprio Madala voltando ao trabalho, depois de tudo isso pelo que ele passou, e nós percebendo, porque o narrador, o observador, ele deixa claro que o Madala estava angustiado, ele estava envergonhado, ele estava com muitas dores físicas e dores emocionais. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse conto, meus queridos, eu achei que ele fosse ter um infarto. Eu achei que ele morreria ali, porque o texto vai criando uma dramaticidade a ponto de a dor dele física ser tão grande que ele aperta a planta como uma reação a tanta dor que ele tem, que ele sente nas costas. E aí depois soma-se a essa situação de tamanha vergonha na frente de todos os que o admiravam. Bom, o texto levanta uma profunda reflexão sobre a situação do colonizado, uma situação que só encerra em 1975, que foi quando Moçambique conseguiu a sua independência. Então, eu encerro aqui a minha conversa com vocês, pedindo que você que gostou dessa história, mas que ainda não tenha tido contato com ela, procura o livro, adquire o teu livro, lê essa história, vale muito a pena. É uma história asfixiante, é uma história intensa, vale muito a pena a gente acompanhar a literatura desse grande escritor, Luiz Bernardo Ronoana. Então, meus amores, eu vou me despedindo aqui de vocês, já deixando aqui avisado que essa é a primeira das demais histórias de Nós Matamos o Cão Tinhoso que eu vou trazer aqui para o canal. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.